Oi todo mundo. Bom, gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que é sobre o meu parto normal, tá? E vamos lá começar. Eu vou resumir bastante, mas eu vou tentar falar tudo o que aconteceu certinho pra vocês entenderem, tá, gente? Bom, meninas, eu tinha sido socorrida já uns 15 dias antes, com 37 semanas de gestação pra maternidade. E quando eu cheguei lá, eu tava de 3 centímetros, só que o colo do meu útero ele não tava molinho, eu não tava em trabalho de parto. Então os médicos me mandaram pra casa. Com 39 semanas de gestação, eu tive que me mudar aqui pra minha casa, onde eu tô morando agora. Daí eu peguei peso, subi escadaria e fiz um monte de coisa que não era pra fazer. Fiz um monte de esforço mesmo que não era pra fazer, uma gestante. E eu fiquei super inchada de noite. Começaram assim aquelas cólicas horríveis, porque eu já estava tendo contrações de treinamento, só que aumentaram. Daí eu passei a noite inteira sentindo cólicas, só que daí eu consegui dormir ainda, né? Não eram aquelas cólicas muito grandes, vinham de uma em uma hora e eu tomei um paracetamol e um Buscopan e fui dormir. No outro dia de manhã, quando eu me acordei, tinha saído uns líquidozinhos da minha calcinha. Eu pensei que eu tivesse feito xixi na cama, porque geralmente quem tá grávida faz muito xixi. Eu pensei que eu tivesse feito xixi sem perceber, mas não era, gente. Eu tava perdendo líquido novamente. Aí eu mostrei pra minha mãe disse que eu estava perdendo líquido, a minha mãe e minha avó. Então, eu comecei a sentir muitas contrações, um pouco mais fortes, de meia em meia hora, num tempo bem curto, gente, muita contração mesmo. Nisso, foi passando as horas, né, 8, 9, 10 da manhã. Quando chegou meio-dia, gente, as cólicas estavam muito maiores. E a minha mãe tava tomando banho, já esperando, né, pra eu ir. Aí eu fui pra casa da minha tia, subi pra casa da minha tia, e ela foi dar um banho em mim, porque eu não tava conseguindo mais tomar banho. Eu tava com muita cólica. As cólicas vinham aqui das costas pra frente. Bastante cólica mesmo, gente, assim. Muita cólica. E saindo aquele líquidozinho. E eu disse, não, a gente vai esperar até eu não aguentar mais. Quando deu cerca de 1h30 da tarde, é que as cólicas ficaram de 10 em 10 minutos. Aí minha mãe ficou nervosa e decidiu ir comigo pra maternidade. Gente, quando a gente chegou, acho que deu uns 20 minutos de carro. Quando a gente chegou na maternidade, gente, a quantidade de gestantes que tinham ali não era brincadeira. Eles estavam transferindo as outras gestantes para outras maternidades. E eu fiquei muito nervosa, com medo de, sei lá, ser transferida para outra maternidade e tudo mais. Porque eles estavam super lotados e ainda estavam fazendo reforma. Só que aquela maternidade era mais próxima da minha casa, então eu decidi ir pra lá, porque eu tava com medo de não dar tempo e de repente minha filha nascer no trânsito. Assim, sei lá, tudo passa pela minha cabeça, né? Naquele momento, tudo passa pela sua cabeça. Então, o melhor aí é pra você ir pra maternidade mais próxima do SUS, né? E tinha até uma mulher lá brigando que a filha dela tava de 42 semanas e o SUS não queria fazer cesáreo nela, e ela ficou brigando com os médicos e tudo mais. E eu fiquei nervosa, porque eu fiquei com medo do médico descontar em mim o que estava acontecendo com as outras, né? Porque a mulher tava super desrespeitando o médico, xingando ele, falando um monte de coisa. Enfim, meninas, tinham umas 5 meninas na minha frente, então todas as meninas foram atendidas e eu estava com bastante cólica. Eu fiquei andando assim de um lado para o outro para ver se a minha filha ela encaixava, para ver se amenizava mais as cólicas, porque eu sabia já que eu estava de 3 centímetros, né? Mas eu queria estar com 4 centímetros e em trabalho de parto para ser internada pelo SUS. Então, quando eu entrei, a enfermeira, a técnica, ela aferiu a minha pressão e me mandou para o médico. Quando eu fui conversar com o médico, ele viu já que eu tava super nervosa. Aí ele foi um anjo, gente, na minha vida, aquele médico. Deus abençoe ele. E ele perguntou a mim quantos centímetros eu tava. Porque eu já tinha ido de madrugada. Aí eu disse a ele, doutor, olha, já fui atendida. Disseram que eu tava com 3 centímetros, que não tava em trabalho de parto ainda. E ele perguntou pra mim por que eu tinha vindo de novo. E eu disse pra ele que tava com muita contração e
e tava saindo um líquidozinho e tudo mais. Ele disse, como é essa contração? Aí eu expliquei pra ele que vinha das costas, a barriga ficava dura e eu não conseguia respirar, era muita dor. Então ele foi lá pra outro lado e me deu toque na maca. Eu deitei na maca e tudo mais, ele deu aquele toque que dói muito, gente, muito, muito mesmo. Nesse dia eu levei uns 40 toques, eu não sei nem mais. Teve uma hora que eu não tava nem sentindo mais, tanta dor. Aí eu levei o toque e tava de 4 centímetros de dilatação. E então, o médico dizendo que ia me internar, o médico, foi aí que a minha ficha caiu. Eu disse, meu Deus, a minha filha vai nascer. Me ajuda, me dá força. E eu fui, tirei sangue. Aí veio a enfermeira, colheu meu sangue para levar pro laboratório. E a minha mãe subiu comigo para o pré-parto junto com outra enfermeira. Eu fui andando, porque não tinha nenhum maqueiro para me levar de maca. E daí eu tive que ir andando. E subi. Quando eu fui, gente, eu lembro que tinha muita gestante. Muita gestante. Mulher no chão e tudo mais. Nas macas, mulher sentada na cadeira. E eu achei aquilo ali super desrespeitoso com a gente, porque a gente tá ali tão fragilizada, né? Sentindo tanta dor e você ter que ficar numa maca, numa cadeira, ter seu filho numa cadeira. E eu fiquei numa cadeira. Eu fiquei cerca de 2 horas. Eu dei entrada no hospital de 2h30 da tarde, que foi a hora que eu fui, que eu dei entrada lá. De 3 horas, eu acho mais ou menos, eu subi. E eu fiquei até 6 da noite numa cadeira esperando uma vaga para o pré-parto. E a médica veio, me examinou, me deu toque ali mesmo, na maca, na cadeira, desculpa. E ela disse pra mim que eu ainda tava de 4 centímetros e disse que eu perguntei pra ela se eu podia beber água, porque eu tava com muita sede, e ela disse pra mim que eu só podia beber água e água de coco. Então aí vinham as enfermeiras não, as meninas lá que trabalhavam, e elas traziam água de coco pra mim e eu tomava, porque eu tava com muita sede e as dores estavam aumentando muito rápido, gente, muita dor mesmo. Aí ela pediu pra que eu caminhasse, porque o bebezinho tava alto, a minha filha tava alta ainda. E eu comecei a caminhar de um lado pro outro, com a minha mãe me segurando, e eu com muita dor, gente. Eu apertava tanto minha mãe, apertava tanto que eu fiquei com medo de torar o braço da minha mãe. E eu começava a caminhar, eu fiquei numa bolinha, eu tomei banho, eu sentei no banquinho, eu puxava muito ferro, meus braços ficaram doloridos, as minhas pernas ficaram muito doloridas, porque eu puxava a perna assim, fazia bastante força. E quando deu 7 da noite, eu ainda estava com os benditos 5 centímetros de dilatação. Gente, demorou muito mesmo para centímetros de dilatação. E as dores, gente, estavam vindo de 10 em 10 minutos, certinha mesmo. E de repente as dores começaram a aumentar, e eu fiquei totalmente desesperada. E a minha mãe também, que estava comigo, ficou totalmente desesperada. Eu fiquei sendo auxiliada pela mãe das outras meninas, até que chegou uma doula. Gente, vocês não têm noção de quanto essas mulheres são valiosas no hospital, de quanto essas mulheres ajudam a gente, passam um apoio psicológico, que às vezes o acompanhante da gente não tem. E elas ajudam tanto a gente, elas fazem milagres, aquelas mulheres, assim. E ela me chamou, ela me deu um banho, ela caminhou comigo, ela me ensinou a fazer a forcinha certa. Eu comecei a fazer a força e comecei a dilatar novamente. Então eu dilatei mais 1 centímetro. 8 horas da noite eu tava com 1 centímetro ainda. E a doula me ajudando. De repente, gente, a doula teve que ir embora. E eu fiquei novamente sozinha, eu e minha mãe. E as outras meninas lá também ficaram sozinhas. E, gente, meu Deus, que aperreio, minha gente. Muita dor, muita cólica, muita contração. Eu fazia muita força. A gente saía sangue, mas não saía minha filha. E a bolsa também não rompia para acelerar mais o processo, que eu tava perdendo líquido. E não tava saindo a bolsa, não tava estourando. Então, a enfermeira resolveu, como ela viu que eu tava sofrendo bastante, eram as 9 da noite quando ela decidiu estourar a minha bolsa. E até as outras meninas lá reclamaram, porque ela só estourou a minha, não estourou a das outras meninas. Mas ela disse que porque a minha dilatação não estava evoluindo tão rápido assim, e ela ia precisar estourar a minha bolsa. Então ela estourou a minha bolsa, gente. Pense numa dor horrível. Foi aquele aguaceiro, ela estourou com a mão mesmo, porque eu vi ela estourando com as meninas
com um negocinho assim, tipo um palito. Ela botava e estourava das meninas, mas o meu não, ela estourou com a mão mesmo. Ela puxou e pá, foi aquela água todinha. E, minha gente, assim, as dores aumentam muito mesmo. Eu fiquei sem respirar um tempão, eu não conseguia respirar. Eu fiquei muito nervosa, as dores aumentaram muito mesmo. A barriga ficava dura e nunca mais passava aquela contração, gente. Quando eu respirava de uma contração, vinha outra, assim, bem rápido mesmo. Mas isso, assim, me ajudou muito a evoluir o processo de dilatação. Quando deu meia-noite, eu tava com 7 centímetros ainda. Gente, eu tava assim, ó, passava 2 horas pra evoluir. Faltando 3 centímetros pra a dilatação final. E eu não tava conseguindo me levantar. E o médico que veio me dar o toque, ele disse pra mim que eu tinha que me levantar e caminhar, porque se eu quisesse ter minha filha rápido, se eu quisesse parar de sentir aquelas dores, eu tinha que caminhar. E eu não conseguia, gente, eu não conseguia de jeito nenhum, eu não queria levantar. Minha mãe, vamos levantar, eu não tenho condições de levantar, eu não tenho condições. E minha mãe dizendo, vamos levantar, por favor, vai, levanta. Tinha outra menina lá que também se chamava Amanda, e a mãe dela foi ajudando a manhinha, me pegou, me colocou de acocorada, assim, em cima da cama e foram abrindo a minha perna, fazendo força. E eu não aguentava, gente, de jeito nenhum. Eu não queria que tocassem em mim. Quando as enfermeiras e os médicos vinham dar o toque em mim, assim, eu não conseguia. Eu ficava estressada. Eu, não, tira a mão, não sei o que. Eu segurei a mão do médico, sabe? É muito doloroso, sabe? Você tá sofrendo ali com muita dor e eles vêm, sabe? Alargam o colo do seu útero com a maior, sei lá, tá, não tô sentindo a tua dor. Eu achei muito descaso mesmo, porque tinha meninas lá que estavam sofrendo as dores, nada, eles só chegavam, davam um toque e iam embora. E a gente sofrendo bastante dor, muita dor mesmo, porque, meu Deus do céu, gente, é muita dor. E chegou uma hora que eu não aguentei mais de dor, de fome, de cansaço mesmo, porque meia-noite e eu ainda não tinha ganhado minha filha. Só eu que não tinha ganhado o bebezinho, já estavam com o bebezinho delas no colo. Só tinha eu que ainda não tinha nascido a minha filha, só a minha filha que não tinha nascido ainda. E eu comecei a ficar muito desesperada. Foi aí que de meia-noite veio o médico, novamente me deu toque e disse que não estava mais progredindo, né? Tava com 8 meses e ia botar um sorinho pra me ajudar. 8 meses, ó. Desculpa, gente. Tava com 8 centímetros e ia botar o sorinho pra me ajudar. E eu ocitocina. E assim, gente, quando aquele soro bate na gente, é muito doloroso, é muito pior. Eu achei que foi muito pior. Aquilo ali pra mim foi a pior coisa que ele fez pra mim, pra me ajudar, foi aquele soro. E nisso eu ainda passei, gente, muito tempo. Eu ainda dava com 8 centímetros, de 1,40, de 2 horas. Aí foi que, gente, 2h30 da manhã, eu já não tava mais aguentando de tanta dor. E eu senti uma coisinha, sabe? Como se eu abrindo, saindo. Gente, eu senti muita dor. E eu tava deitada na cama, fazendo força, com a perna aberta. E a minha mãe olhou e disse, meu Deus, eu tô vendo o cabelinho dela. Foi aí que eu fui pra sala de parto. A médica veio e viu que tava totalmente dilatado. A minha filha já tava saindo, sozinha mesmo. E eu ia ter ali, né, o bebê praticamente. E ela disse, olha, você vai ter que ir em pé. E eu fui andando até a sala de parto. E quando chegou na sala de parto, eu fiz uma força muito grande, gente. E saiu até aqui da minha filha e de repente as dores simplesmente pararam. Foi aí que eu comecei novamente a me desesperar, porque na hora H, na hora do expulsivo, de repente as dores pararam. Eu não conseguia mais sentir dor. E daí eu tive que fazer força sem sentir a dor. Eu pegava no ferro e fazia muita força sem sentir dor, e a enfermeira me ajudando aqui, ela pulsionou umas 3 vezes na minha barriga e simplesmente minha filha estava parada, nem ela conseguia, sabe, a médica conseguia me ajudar porque estava muito aqui assim, e nem eu conseguia sair, fazer a força para que a minha filha saísse. Aí a doutora teve que cortar e eles me deram uma injeção. Foi que eu voltei, passei uns 10 minutinhos e aí eu voltei, comecei a sentir novamente as contrações. E fui fazendo as contrações, fui fazendo a força. E a minha filha foi saindo aos pouquinhos. E a doutora teve que fazer o corte, né, pra me ajudar, porque eu não queria, gente, mas ela teve que fazer pra me ajudar mesmo. E a enfermeira subiu assim, na última força que eu fiz, a enfermeira subiu bem pesada em mim, pá!
A minha filha foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se eu falei muito rápido. E quem gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Beijo!